Saudações, senhoras e senhores. Hoje eu vou falar sobre a importância do estudo da literatura para o jurista criminalista. Você sabe qual é a importância de estudar literatura para o criminalista? Bem, nós sabemos que existem muitos criminalistas, muitos advogados que estudaram literatura. Tem, por exemplo, o Enrico Ferri, que escreveu um livro sobre a literatura em contexto com os casos criminais, sobre os casos criminais inseridos no contexto da literatura. Tem, por exemplo, no nosso país, o Nilo Batista, que escreveu um livro muito interessante falando sobre Machado de Assis, o criminalista. Mas você sabe qual é a importância da literatura para a formação do criminalista? As primeiras, como eu posso dizer, as primeiras vantagens são um pouco óbvias. Em primeiro lugar, tem a vantagem de escrever melhor, de poder ter o domínio da língua materna, que é extremamente importante. Em segundo lugar, você aprende a falar melhor, você aprende a ter um melhor vocabulário, ter um vocabulário mais amplo para conseguir explanar aquela ideia da melhor forma possível. Isso ajuda muito em sustentações orais, mas tem uma qualidade subjacente, tem uma característica que eu acredito que seja um pouco deixada de lado quando algumas pessoas pretendem falar sobre isso, mas que, a meu ver, é a principal, que é a expansão do imaginário. Aníbal Bruno, um dos maiores juristas da nossa tradição jurídica dentro do direito penal, ele já dizia que a lógica, aquela lógica formal, ela desempenha um papel importante na nossa área. Claro, você está trabalhando com direito penal e a lógica ela é imprescindível para elaborar bons raciocínios. Todavia, o jurista, assinala Aníbal Bruno, não pode deixar de lado um papel muito importante, um aspecto extremamente importante, que é a realidade no qual aquele direito está envolvido, aquela substância que dá ao direito vida, que dá ao direito cores. Por trás de um delito abstratamente considerado, como por exemplo o artigo 121, matar alguém, existe lá uma tragédia por trás daquilo. Existe uma pessoa que matou outra. Existe uma vida, sonhos, desejos que pararam de existir. Existem sonhos, desejos daquele que matou aquela pessoa. Então, por trás da lógica jurídica, da mera subsunção do fato à norma, existe uma tragédia, existe um fato, existe um fato antissocial. Existe algo muito complexo que não está adstrito àquela lógica formal. E isso é a realidade. Mas o que isso tem a ver com a literatura? Tem tudo a ver com a literatura, porque a literatura ajuda a compreender melhor a própria realidade. Por meio da literatura você consegue expandir o imaginário, consegue pensar como outras pessoas pensaram, consegue colocar-se no papel de outras pessoas, consegue expandir o seu horizonte de consciência. Como assim? Bem, você tem o seu horizonte de consciência, você sabe quais são os fatos possíveis, como você pode ser. Isso você obtém a partir de seus amigos, a partir das suas experiências pessoais, a partir da mídia, por exemplo, através das novelas. Você sabe que alguém pode ser um herói, pode ser um mentiroso, pode ser uma pessoa ruim. Mas isso tudo é muito pouco. Este horizonte de consciência é muito reduzido. Você consegue compreender melhor outras realidades, outras formas de vida a partir da leitura de boa literatura. Porque você começa a pensar não mais como o João, que você é, por exemplo, aí que você se chama João. Você começa a parar de pensar como você e começa a se colocar no lugar como eu posso dizer, de um Ivan Lit na literatura da morte de Ivan Lit, do Tolstói. Você pode pensar e se colocar no lugar do Raskolnikov, do Crime e Castigo, do Dostoiévski. Raskolnikov cometeu um crime bárbaro, e começou a ficar ressentido, começou a sofrer bastante com a dor daquele crime terrível que ele cometeu, dando sinais para a própria polícia de que ele tivera cometido aquele crime. Então você começa a sair da sua realidade pequena, da sua realidade extremamente limitada, para adentrar em uma literatura universal, para compreender
o que aqueles grandes escritores compreenderam. Porque os grandes escritores, eu dizia Nietzsche quando falou de Dostoiévski, eles também têm um quê de psicólogo. Alguns grandes escritores começam a compreender tanto de gente a ponto de manifestar os seus sentimentos mais recônditos, manifestar os seus sentimentos que estão mais no cerne do indivíduo. Então, a principal função que eu acredito que a literatura tem para a vida dos juristas criminalistas é colocar-se no lugar do outro, abrir o horizonte. Só é possível você compreender outra pessoa se você conseguir imaginar quais são as causas que fizeram a agir daquela maneira. E isso só é possível a partir de um estudo minucioso da literatura, claro que também pode desembocar em estudos psicológicos, em estudos antropológicos, mas a literatura está na base de tudo isto. A literatura que é o fundamento para você parar de pensar com a sua própria cabeça e começar a colocar-se no lugar do outro. Amostras eruditas de que o mero estudo da letra seca de lei não serve para a formação de um criminalista, ou melhor, que é muito pouco para a formação de um bom criminalista, tem Evandro Lins e Silva. Evandro Lins e Silva aconselhava para as pessoas que estudavam direito o seguinte: leia muita literatura, leia jornais, leia muitos assuntos extra acadêmicos e só quando sobrar algum tempo, leia direito. O que Evandro Lins e Silva queria dizer com isso? Bem, para mim, ele queria dizer o seguinte: aprender o direito é bom, é importante, é essencial, porém é apenas uma parte do trabalho. Se você chegar no tribunal do júri, por exemplo, e só falar, olha, aqui uma subsunção do fato à norma, o fulano matou outra pessoa, este fato está enquadrado no artigo 121 do Código Penal. Bem, você realizou um trabalho de adequação típica, você disse que aquela conduta ela é antijurídica e ilícita, mas o que isso tem de relevância para o final? Praticamente nada. Existe ali um fato concreto, uma circunstância que envolve muitas variáveis, muitas contingências. Pode ser que aquele indivíduo tivera matado outra pessoa por questões pessoais, por questões de relevante valor moral. E o trabalho do criminalista entra exatamente neste ponto, de você conseguir colocar-se no lugar de outras pessoas, conseguir assimilar aqueles sentimentos e conseguir analisar se aquela conduta é extremamente reprovável aos olhos da sociedade. Isso tem muito em relação aos criminalistas, é você precisar compreender de fato as pessoas, compreender de fato aquelas circunstâncias que você tem que basicamente tentar entrar na cabeça das outras pessoas e viver como se fossem aquelas pessoas. Isso é extremamente importante para o criminalista, da função de convencer os jurados, da função de apresentar sólidos argumentos. Estimativa semelhante também fizera Waldir Troncoso Pérez, que é considerado o príncipe dos advogados criminalistas no Brasil. Waldir Troncoso Pérez, ele dizia que quando analisava muitos casos, quando ficava naquela lógica fria das normas jurídicas, após isso ele procurava ler um pouco de literatura, repousar no terra a terra, encontrar nas contingências humanas, nas situações cotidianas, a inspiração para o seu trabalho. Waldir Troncoso Pérez foi um grande criminalista que atuava muito no tribunal do júri. Então ele procurava encontrar na literatura inspiração para os seus trabalhos, inspiração para as suas atuações, porque através da literatura ele saía daquela lógica fria da norma jurídica, daquela norma impessoal, genérica, e começava a compreender de fato o que são as pessoas, o que as move, o que faz com que elas deixem de fazer algumas coisas e realizem outras. A partir do estudo da literatura, que ele começava a analisar situações cotidianas, rotineiras. Os literatos trabalham muito com circunstâncias comuns, com circunstâncias semelhantes a todas as pessoas. Então, a partir deste trabalho de literatura, Waldir Troncoso Pérez conseguia sair um pouco daquela lógica fria da norma jurídica e começar a entender um pouco de gente. O criminalista precisa entender de gente, precisa saber que o direito penal não exige que existam heróis, que todos nós somos humanos,
falíveis. Humanum est errare, como já dizia o provérbio latino, então é possível cometer muitos erros. E a avaliação que o juiz ou que os jurados fazem em relação àquele fato tem que levar em conta todas as circunstâncias fáticas, tem que levar em conta todos os elementos que compõem aquela narrativa trágica. O advogado criminalista tem que colocar-se no lugar do outro e, da mesma forma, o promotor também tem que fazer assim para mostrar que aquela conduta não é apenas ilícita, como ela também deve ser reprovável aos olhos da sociedade para aquele indivíduo específico. E para isso ele tem que se valer de conhecimentos humanísticos,